a discussão já é, para muita gente, é se já passou a Itália ou está perto da Itália. Mas que a França já não teria nenhuma discussão. É uma questão que a gente pode discutir. Agora, o que falta para nós é que minimamente eles têm, né? Organização. Sim. Eu nunca me esqueço o Vitor Pereira. Ele falou assim, visão de um português. Ele falou, cara, em Portugal, você jogava contra o Sporting, Benfica ou Porto, falou, aí você fazia um jogo, você era atacado, e eu atacava e era atacado. Todos os outros, eu tinha uma forma de saber que eles iam defender, baixar a linha e eu ia atacar eles. Aqui ele falou, aqui eu pego o América Mineiro, o Mancini subiu ali em cima de mim dentro de Itaquera. No outro dia eu peguei... E ele falou que isso para ele era um desafio muito grande. Claro. Cuidar do jogo a jogo, porque até os times menores encaravam ele de outra maneira. Em Portugal ele falou, eu atacava todo mundo baixava a linha, tirando lembra, o que os o três Abel grandes. tá no livro. O Abel falou para os jogadores, não sei o que é altitude. Como é que joga lá? É isso. No começo, né? Vamos diretamente para o noticiário de seleção brasileira, porque ele está chegando. O homem. Nivaldo de Silo, para falar da seleção brasileira que já está concentrada e já está treinando. Olha ele aí, deu até uma ajeitada no seu casaco, porque ele é ele. Nivaldo de Silo, muito bem-vindo mais uma vez. Craque. Tem que entrar na estica aqui com vocês. Grande abraço. Abraço para vocês, para todo o assinante Band Esportes aí em todo o Brasil e até fora do país. Pois é, a seleção brasileira vivendo o agito, né? Quando antecede jogo importante como esse que a gente vai viver. Aliás, são 2 jogos muito difíceis para a seleção brasileira. Eu estou aqui no hotel da seleção brasileira, tem um pequeno movimento. O Rodrigo Caetano está conversando ali com um companheiro de uma rádio. Se dá tempo, a gente pega uma palavrinha com ele, não sei se vai dar. Terminou agora há pouco a entrevista coletiva do estreante Wesley, jogador do Flamengo, acabou de ser campeão, 21 anos de idade, chama o Gerson de papai, né? Até falou, olha, o papai tá dando uma força. Conversou de uma maneira mais tímida ainda. Imagina a primeira entrevista coletiva dele como jogador da seleção brasileira, jogador que joga na lateral. A gente sabe a dificuldade que a seleção vem, não é de hoje, né? Desde Cafu, Roberto Carlos, a gente fica carente de laterais. Então, boas-vindas ao Wesley. Falou também o Bruno, que foi campeão no Newcastle, depois de 70 anos, um título importante. Eu perguntei ao Bruno Guimarães sobre essa questão da seleção da Colômbia está vivendo uma dificuldade, né? A seleção da Colômbia não venceu os últimos 2 jogos, nas últimas 4 partidas, 1 vitória e 3 derrotas, então isso pesa bastante. E até lembrei que no jogo de ida, no primeiro turno, ainda sob o comando do Fernando Diniz, o Brasil, justamente contra a Colômbia, acumulava a sua 2ª derrota consecutiva. Depois perderíamos mais um jogo, perderíamos no Maracanã para a Argentina, com 3 derrotas consecutivas, uma fase muito ruim. Agora, se o Brasil não está voando, pelo menos não está numa situação como estava naquele período. Tem 2 empates consecutivos contra a Venezuela e depois jogou em Salvador, também empatou o seu jogo. Aí o Brasil poderia estar numa situação um pouco melhor em termos de classificação. E o Bruno me disse o seguinte, olha, a gente não tem que pensar no adversário. A gente sabe sim que a gente precisa melhorar. A gente está trabalhando para isso. Uma grande dificuldade é a falta de tempo. Imagina, os caras vivem mais como adversários na Europa do que jogadores do mesmo time. E aqui, a rigor, vai ter um treino só, porque ontem não deu para todo mundo treinar, porque nem todos os jogadores chegaram a tempo. Então, um treino hoje, amanhã o apronto e na quinta-feira o jogo. Amanhã o apronto no estádio Mané Garrincha. Ou seja, tem que usar muito vídeo, foi o que o Bruno falou, tem que usar muita conversa com o treinador e o pessoal tá assistindo muito vídeo aí de como joga a seleção colombiana. É sempre uma situação muito difícil. Outra coisa que se destacou aqui foi com relação aos ingressos. Na última vez que a gente esteve aqui, foi naquela goleada contra o Peru, muito espaço na arquibancada. O Rodrigo está ali, não sei se o Rodrigo pode entrar ao vivo com a gente. Você consegue, cabeça, dar uma mexidinha aqui? Você consegue tirar do tripé? Desculpa, a gente está ao vivo, não sei. Vou falar com o Rodrigo Caetano aqui, ele está conversando com o pessoal da Globo. Você vai chamá-lo? Então eu vou dizer o seguinte, os ingressos todos, vê se ele pode entrar ao vivo com a gente. O cabeça foi lá, você vê a câmera no tripé. Esse é o cara que consegue ajudar bastante. Por isso está aqui na seleção brasileira também, o nosso câmera. Você consegue, Rodrigo, uma palavrinha rápida aqui? 1 minuto.
Um minuto, o programa está acabando, consegue? Ele está vindo para cá. Então, 68 mil ingressos. A última vez que a gente veio, a gente teve muito espaço na arquibancada. Agora, dessa vez, não. Todos os ingressos foram vendidos. E o Bruno falou, olha, a gente precisa bastante da presença da torcida e que a torcida possa apoiar. Brizola, libera o homem para mim aí, Brizola. A gente está ao vivo aqui. Só um minutinho. Estou pedindo ao repórter da Globo. Essa parceria existe, né? A gente não está em... Rodrigo, desculpa o mau jeito aqui, Rodrigo. Tudo bem? Falando ao vivo aqui no Band Esporte Imagina. Só para falar dessa expectativa, 2 jogos bastante importantes da seleção brasileira contra a Colômbia e a Argentina, mas é aquela história, é um passo de cada vez. Começar primeiro a falar do ingresso. Todos os ingressos vendidos. A última vez que a gente esteve aqui contra o Peru, a coisa não foi como a gente imaginava. O que é que mudou nessa relação para encher a casa ou é a seleção já chamando mais atenção? Como é que você avalia? Boa tarde. Muito boa tarde, prazer falar contigo, prazer falar com todos que nos acompanham. Eu acho que não é um fato único, né? Eu creio que passa também pelo nosso adversário, passa também por um momento decisivo da seleção brasileira em busca da classificação. Creio que também o próprio público aqui de Brasília, os torcedores brasileiros em geral, porque faz aí praticamente 4 meses que não assistem a seleção brasileira jogar. Eu acho que o somatório de todos esses detalhes aí fez com que nós tenhamos na quinta-feira o estádio lotado, que é o que nos interessa, é o que interessa para os atletas, e isso eles manifestam sempre para nós, que gostam muito de vir ao Brasil, porque tem essa diferença de ter a torcida toda a favor deles, né? Então é de fundamental importância, principalmente num adversário difícil, e você foi muito feliz quando disse, que é o que a gente repete a eles. É um passo de cada vez. Não adianta ficar falando, temos o maior clássico do futebol sul-americano contra a Argentina. Não, nós temos contra a Colômbia primeiro. Pois é, e o Brasil pode, nessa reta final de eliminatória, pode, com esses 2 jogos aí, ir para a segunda ou cair para a sétima. E a gente sabe como é que é a pressão de jogar numa seleção brasileira é uma reformulação. Primeiro, como é que se avalia o trabalho do Dorival Júnior? Me parece, se não está sobrando, pelo menos está num caminho muito bom, né, Rodrigo? Sem dúvida, é uma pressão grande trabalhar na seleção brasileira também, e a gente sabe dessa responsabilidade. Algo que a gente aceita e nós temos que ter as nossas convicções, né? Em termos percentuais de eliminatórias, desde que retomamos as eliminatórias com o Dorival Júnior, nesses 6 jogos, é o melhor aproveitamento entre as seleções, né, aqui sul-americanas. Mas só isso não basta, porque a gente sabe que a seleção brasileira, além de vencer, ela tem que, na grande maioria das vezes, também apresentar uma ótima performance. Então a gente está buscando isso, resultado e performance. Não é do dia para a noite, mas eu acho que a gente está no caminho, sim. Se realmente tivermos êxito nesses resultados, consequentemente o futebol também vai fluir mais, a confiança dos atletas idem, e é o que a gente espera. A gente não sempre pensa no melhor cenário, né? Então nós pensamos realmente em conseguir essas 2 vitórias e chegarmos no topo. O Neymar está mudando o patamar lá do Santos, um patamar recente, veio da Série B, agora está conseguindo vender jogos, essa coisa toda, e a seleção gostaria de ter contato com o Neymar já para esses duelos importantes. Não vai ter o Messi do lado de lá, não vai ter o Neymar, mas isso é para depois. Vamos falar da Colômbia. A ausência do Neymar e quanto ele pode ajudar a seleção brasileira nessa reta final daqui a pouquinho aí na próxima data FIFA. É o que a gente espera, é o que a gente esperava, né? Infelizmente ele não está em condições para essa data FIFA, assim como foi o caso do Danilo também, e enfim, a gente, e do Ederson, né? Mas assim, nós temos, como a gente diz, nós temos grandes atletas, nós trabalhamos na seleção brasileira, então a gente sabe que quando nós temos que fazer uma substituição, a gente vai estar bem servido também. Obviamente que o Neymar é de uma situação diferente por toda a qualidade dele, pelo que ele representa, pela sua liderança técnica também. E cabe a nós tranquilizá-lo, né, para que ele tenha a melhor recuperação, para que ele esteja no ápice da sua condição para as próximas convocações. E o Campeonato Brasileiro vai dar isso a ele. O Santos também está cuidando dele como deve. Temos uma ótima relação com o Santos, e aqui eu agradeço também, porque eles o tempo todo em contato conosco, até a definição pela substituição do Neymar, e eu tenho certeza que ele vai se apresentar muito bem no Brasileiro. Mas enfim, os jogadores que aqui estão, a gente tem plena convicção de que vão representar bem a seleção. E como eu falei, são 2 jogos dificílimos, talvez as 2
melhores seleções juntamente com o Brasil aqui na América do Sul. Então vão ser grandes confrontos, eu espero que a gente supere essas ausências com aqueles que aqui estão. Para encerrar agora, muita falta de tempo, né? Cada um joga contra... os caras são adversários lá fora e aqui eles têm que jogar. E só um treino, a rigor um treino, porque amanhã é pronto. Falar dessa falta de tempo, e o Dorival já buzinou o time titular para você. Só conta para nós aqui. Isso sempre, né? A gente conversa diariamente, antes inclusive, porque antes da convocação, antes da escolha, ele é óbvio que ele tem que projetar a equipe, projetar as opções. Mas a gente tenta e a gente vai aprendendo, né? Faz um ano que nós estamos aqui, como diminuir essa distância, né? Como fazer para superar essa falta de tempo em relação ao treinamento de campo. Então, realmente, os jogadores, quando chegam aqui no hotel, quando chegam na concentração, a gente faz um intensivão de vídeos, sejam eles coletivos e setorizados, da forma como o Dorival pretende esboçar a equipe. E também, principalmente quando eles já convocados são, eles já recebem, como o próprio Wesley aqui confirmou, os vídeos, né, do posicionamento, do modelo de jogo. Para ganhar tempo, para diminuir essa distância, porque no campo, no treino, os ensaios, eles são muito rápidos, eles têm que ser intensos e tem que medir carga. Porque o jogador vem com uma carga de jogos nos seus clubes, de viagens. Então aqui realmente é um equilibrismo que a gente tem que fazer em todos os sentidos, né? Com muito boa alimentação, com trabalhar bem a saúde mental deles, a recuperação deles e também o treinamento, é o que a gente está tentando fazer. Então só o time titular para encerrar. Não, isso é com ele lá. Isso, a gente só vai ficar 15 minutos. Nem sob tortura. Nem sob tortura. Mas você já tem mais ou menos um. É óbvio, ele tem sim, tem o ideal e como eu falei, aí vai mudando conforme as ausências, claro. Ele já tem que esboçar uma nova equipe, mas o modelo de jogo ele já tem na cabeça sim. Rodrigo, obrigado.